Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas capítulo 11, versos do 1 até o 13. Lucas capítulo 11, versos do 1 ao 13, diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Verso 5, então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O tema da mensagem de hoje é confissões que abrem portas. Então, se você estiver anotando, anote isso: confissões que abrem portas. Bem, essa palavra, ela não se propõe a trazer um ensino sobre oração, apesar de que nós vamos passar um pouco por isso e cobrir esse assunto, mas ela não se propõe a trazer um ensino sobre oração. Essa palavra se propõe, através das nossas orações, aprendermos o poder da confissão que a palavra tem. É isso mesmo? Então hoje nós vamos mergulhar no entendimento do poder que a nossa confissão da palavra tem diante de todas as circunstâncias. A Bíblia diz que Jesus estava orando, e ele estava orando em um determinado lugar. O que a Bíblia não diz é que lugar era esse que Jesus estava orando. Só que Jesus tinha o Monte das Oliveiras como o lugar em que ele ia para orar, como de costume. Inclusive, em um texto diz que quando ele subiu ao monte para orar, como de costume, ele foi ali buscar a presença do Pai, ele foi se relacionar com o Pai. Mas a vida de Jesus, ou a vida de oração de Jesus, ela não se restringia a ir ao Monte das Oliveiras para ter um tempo de oração, porque qualquer lugar que Jesus estava, se tornava um lugar em potencial para orar, um lugar em potencial para proclamar a verdade, se relacionar com o Pai, ter uma interação de pai para filho. Então todo lugar que nós estamos, nós podemos transformar aquele lugar em um lugar potencial de oração. Quando nós temos esse entendimento, eu não preciso ter um lugar específico apenas para orar, apesar de que ter um lugar específico para a vida de oração é super importante, mas nós não restringimos isso a este lugar. Então Jesus tinha o Monte das Oliveiras como esse lugar, o famoso lugar de oração de Jesus, e ele está ensinando também sobre a oração do Pai Nosso. Quando você pega Mateus capítulo 6, que é o mesmo contexto do que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 11, porém aqui a oração do Pai Nosso ela é mais sucinta, e na explanação de Mateus capítulo 6, ela é mais abrangente. Jesus começa então a ensinar conforme o pedido dos discípulos: ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Ele falou: tá bom, então vamos lá, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. E na sequência ele vai dando um exemplo de como funciona a oração, revelando o poder da confissão da palavra. Jesus estava mostrando como a palavra tem poder. Ele não estava ensinando uma regra ou uma reza de como nós devemos fazer sempre que nós queremos acessar o Pai. Ele não estava ensinando apenas uma prática, ele estava ensinando o poder da palavra, o quanto a palavra pode abrir portas que humanamente nós não conseguimos romper. Bem, eu quero te ensinar também sobre alguns tipos de oração. Lembrando, o propósito dessa palavra não é trazer um ensino sobre oração, mas a gente vai passar um pouco sobre isso. Tem vários tipos de oração. Tem orações de ação de graças, é quando você chega diante de Deus e a primeira coisa que você vai fazendo é agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, eu entro na tua presença com ação de graças, eu sou grato pelo dia, eu sou grato por esta família, eu sou grato por essa igreja. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo ar que eu estou respirando, mas a tua presença, para mim, ela é mais importante do que o ar que eu respiro. Obrigado pelo dom da vida, obrigado porque o Senhor me trouxe um novo ânimo. Senhor, muito obrigado porque a tua misericórdia se renova todas as manhãs, e hoje, nesta manhã, hoje, neste domingo, não foi diferente, ela se renovou também sobre a minha vida, e eu louvo o teu nome por isso. Muito obrigado, obrigado por tudo que o Senhor já fez, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, obrigado pelo que o Senhor fará. Esse é um tipo de oração, de ação de graças. Tem a oração de confissão de pecados. Então você orou agradecendo, louvando a Deus, e de repente você começa a ser impelido pelo Espírito para confessar os pecados cometidos. Você começa a se lembrar de Provérbios capítulo 28, que diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Perceba, eu estou confessando a palavra, e à medida que eu vou confessando a palavra, a verdade vai entrando no meu coração, e eu vou sendo convencido do pecado que eu cometi, porque o Espírito Santo, a obra do Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo. Bíblia, e à medida que eu vou me trazendo à memória a palavra, eu vou confessando a palavra. Senhor, eu não quero encobrir nenhuma transgressão, porque eu creio que os planos que Deus tem para mim são planos para me dar um futuro e esperança. Eu estou falando então agora de Jeremias capítulo 29, o plano de Deus não é para nos trazer dano algum. Então quando eu vou confessando a palavra, eu vou percebendo que a minha vida está mergulhada no pecado, e eu sou convencido do pecado que eu cometi, eu vou confessando a palavra e me arrependendo do pecado cometido. Faz sentido? Então, Senhor, me perdoa porque eu me irei e eu agi na ira. A tua palavra diz: irai-vos e não pequeis. Senhor, eu me arrependo de ter produzido na ira, porque toda produção na ira é pecado. Então eu me arrependo por ter ofendido e ferido a tua santidade. Tipos de oração. Então eu confesso pecados, eu agradeço a Deus, eu tenho a minha oração de adoração. É quando eu deixo de lado o pecado que eu cometi e o perdão que eu recebi. É quando eu deixo de lado o agradecimento por todas as coisas que Deus já fez, e eu começo então não mais a pedir nada e a adorá-lo por quem Ele é. Senhor, Tu és o Deus forte, Tu és a minha torre de vigia, Tu és, Senhor, aquele meu socorro bem presente na hora da angústia. E à medida que eu vou adorando um Deus que é bom, eu vou me tornando bom como Deus que eu adorei. À medida que eu vou adorando um Deus que é fiel, eu vou me tornando fiel como Deus que eu adorei. Então eu vou adorando a Deus por quem Ele é. Então eu entro na minha oração de intercessão, e eu começo a me colocar na brecha, eu começo a me colocar entre uma necessidade e a ação das trevas. Quando eu me torno um intercessor daquela causa, eu fico entre a necessidade, por exemplo, de um milagre, de uma cura física, e a pessoa que está com essa necessidade. Quando eu entro na brecha, e eu entro para interceder, eu estou entre a necessidade e a pessoa que precisa de uma ação de Deus.
Então eu começo a interceder por aquela causa. É um outro tipo de oração. Então, recapitulando: tipo de oração como ação de graças, tipo de oração como confissão de pecados, tipo de oração como de adoração, intercessão, e a petição. Essa a gente não erra, é aquela nossa lista interminável, né? Que a gente começa a pedir: Deus, abre as portas, Deus, me proporciona um trabalho, Deus, que eu seja promovido no lugar aonde eu estou, Deus, que a minha esposa possa engravidar, Deus, que venha a cura, Deus, que venha a provisão, e a gente vai pedindo a Deus. Oração de petição. Tem também a oração de batalha espiritual, aonde você sabe que não consegue mais resolver com a sua capacidade de conversar, e você começa a levantar os seus braços e começa a entrar em batalha espiritual. Tem também a oração em línguas. É quando você quer ter um acesso direto ao Pai, e você começa então não mais a orar em português. Se você é de uma outra nação, você deixa a sua língua nativa para orar em línguas, e você começa então, sabe, enquanto eu estiver pregando essa palavra, eu creio muito que muitas pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo, e vão começar a ver a manifestação do dom de línguas, porque o ambiente está preparado para a manifestação da glória de Deus. Vamos, igreja, aleluia. Então há vários tipos de orações, mas também existem várias formas de orações. Deixa eu destacar algumas delas. Existe a forma de oração individual. Jesus estava no Getsemane, quando ele deixa no pé do monte, quem? A multidão, vem com ele Pedro, Tiago e João. Quando ele vai avançando para o lugar de oração, quando ele estava no pé do monte, no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele diz: daqui para frente eu vou e vocês ficam. Eu vou lá orar ao Pai, porque nesse lugar aonde eu vou e ter comunhão com o Pai, é um lugar onde só cabe eu e o Pai. Vocês ficam aqui e vigiem comigo. Você conhece o texto e sabe que Jesus foi e voltou por 3 vezes, e 3 vezes os encontrou dormindo, e ele diz: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Então ele voltava para a oração, mas naquele lugar aonde ele estava depositando aos pés do Pai toda a sua angústia, toda a sua dor, porque ele sabia o que ele teria que enfrentar na sequência, mas era um lugar de relacionamento profundo, e era uma oração individual, não cabia outra pessoa. Existe uma outra forma de oração, que é a oração em grupo. Então tem a individual e tem a oração em grupo. Jesus está em João capítulo 13 com seus discípulos na última ceia, quando ele está ali preparando o seu coração e o coração dos discípulos para a traição de Judas, que aconteceria na sequência. Então ele está naquele grupo, então ele pega e ele compartilha da última ceia, ele ora, consagra e ele distribui naquele momento de uma oração em grupo. Mas tem também a oração corporativa, quando ela não é individual, quando ela não é em grupo, mas corporativa, ela é da coletividade. Jesus está diante de um cenário onde havia 5.000 homens e apenas um rapaz com 5 pães e 2 peixes, uma multidão entre 15 e 20 mil pessoas, e a Bíblia diz que eles estavam com fome, era deserto, já estava anoitecendo, e os discípulos dizendo: despede a multidão. E Jesus falou: não, eu não vou despedi-los. Por quê? Porque dentro do conceito de Jesus, ele não despede ninguém de mãos vazias. Aliás, você não será despedido essa noite de mãos vazias. Se prepara para sair daqui hoje com o cesto cheio para levar para sua casa, cheio de sabedoria, cheio de verdade, cheio de poder, cheio de cura, cheio de restauração, cheio de fé em nome de Jesus. Então Jesus, ele faz uma oração corporativa. Quando ele chega diante dos discípulos e da multidão, ele pega os cinco pães, 2 peixes, ele ergue aos céus, ele dá graça, entrega aos discípulos, os discípulos à multidão. Oração corporativa. Então há vários tipos de oração e há várias formas de oração. E para cada tipo de oração existe uma necessidade específica. Diga comigo: para cada tipo de oração existe uma necessidade específica. Se eu estou com peso no meu coração porque eu cometi pecados, qual é o tipo de oração que eu vou fazer? Me ajuda, igreja. A oração de confissão de pecados.
Então eu chego diante de Deus e eu falo, 1 João capítulo 2, verso 1, perceba, confissão da palavra. 1 João capítulo 2, verso 1, o que diz? Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se porém alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então eu pego a palavra, eu confesso a palavra, e eu começo a proclamar a verdade, e dizer, Pai, o Senhor escreveu a palavra, o Senhor me aconselhou, o Senhor me orientou, o Senhor me instruiu, o Senhor me amou, mas eu pequei. Eu pequei, Senhor, mas eu não quero ficar na prática do pecado, porque a tua palavra também diz que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Pai, sabe o que eu faço nessa noite? Pai, eu me arrependo, porque eu sei que o Senhor não habita no meio do pecado, proclamando e confessando a palavra. Deus não habita no meio do pecado. Bíblia, eu confesso. Meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas eu pequei, eu confesso. O coração contrito e quebrantado ele não despreza. Palavra, eu confesso, eu confessei a palavra, então eu estou com um caminho aberto para dizer, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, alivia o peso do meu coração. Se de repente você recebeu uma notícia de um diagnóstico contrário, de uma doença, você vai chegar diante de Deus com uma oração de petição, e você vai para Isaías 53, que diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se fomos é porque somos, se fomos é porque estamos, se fomos é porque eu vou tomar posse, vou continuar sarado. Então eu vou confessando a palavra. Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia. Se eu fui acionado por um irmão para fazer um clamor, eu vou buscar o tipo de oração de intercessão. Lembra que eu falei? O intercessor ele se coloca entre a necessidade de uma pessoa, entre uma pessoa e a necessidade que ela tem. Então eu entro na brecha e eu começo a interceder. Então eu vou confessar a palavra. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, diz a Bíblia, antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, recomendo que você saia por aí e conte o problema do seu irmão. É isso? Não. Saia por aí e se desespere. É isso? Não. Saia por aí e comece a gritar, arrancar os cabelos. É isso? Não. Ele diz que antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, Senhor, a tua palavra diz, e eu estou aqui para interceder. Eu estou aqui para interceder pela saúde do meu irmão, e eu oro para que o Senhor venha com milagre. Senhor, tudo que nós precisamos para ver um milagre é estarmos diante de um diagnóstico, de um cenário impossível, e nós estamos diante de um cenário impossível. Então, Pai, em nome do teu Filho Jesus, opera um milagre nessa noite. É isso. Então eu vou confessando a palavra. Se eu percebo que há uma ação de demônios na minha casa, não adianta eu sair de lá, eu chegar em casa e começar a gritar com os filhos, gritar com a esposa, sabe, brigar com todo mundo. Não, peraí, existe uma ação de demônios agindo. O que eu faço? Eu confesso a palavra, porque a palavra tem poder para abrir as portas que estão fechadas. Efésios capítulo 6, verso 11 e 12 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra, olha para mim, a sua luta não é contra a mulher que dorme do seu lado, a sua luta não é contra o seu filho que está no outro quarto, a sua luta não é contra o vizinho, nem com o seu chefe, nem contra o seu colega de trabalho. A sua luta, diz a Bíblia, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Pai, se eu
estou diante de uma batalha espiritual, percebendo, Pai, a ação de demônios, me reveste da tua armadura. Então eu começo a me revestir da armadura, colocando os meus pés, as sandálias da prontidão do evangelho da paz. Eu vou colocando, sabe, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Eu tomo o escudo da fé, a espada do Espírito, e eu estou revestido da armadura. Então eu boto o diabo naquela salinha, fecho na porta, e eu boto ele para correr. Peraí, por quê? Porque por um caminho tu entrou, e por 7 tu fugirás, agora em nome de Jesus. Confissão da palavra, eu vou confessando a palavra. E se eu não quero que o diabo entenda aquilo que eu estou orando, eu vou recorrer ao tipo de oração em línguas. E o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 2: pois quem fala uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então é quando você acessa a presença de Deus com a oração em línguas. E aquilo que você está orando, você está falando em mistérios. E nem homens, nem demônios entendem aquilo que está sendo orado. Agora tem uma coisa em comum nos tipos que eu mencionei e nas formas de orações. Sabe o que tem em comum? A confissão da palavra. Seja para oração em línguas, seja para confissão de pecados, seja para petição, seja para adoração, seja para ação de graças, tipos de oração, ou individual, em grupo, corporativa, não importa a forma, a confissão da palavra. A confissão da palavra. Então por isso que essa palavra não se propõe a trazer um ensino de oração, mas sim ao poder que a confissão da palavra tem, aleluia, e despertar em cada um de nós o poder desta confissão. Então Jesus, ele começa a dar alguns exemplos para seus discípulos, acerca do poder da palavra, o poder da confissão, e que havia pedido para eles ensiná-lo a orar. E Jesus não só ensina como orar, mas também o poder que a confissão tem de abrir portas que estão fechadas. E ele começa então a dizer: suponham que, e ele começa a dar um exemplo. O exemplo é assim: suponham que eu tenho um amigo, e o meu amigo é o João Marcos. Fica de pé, João, por favor, para cá um pouquinho. Eu tenho um amigo, João Marcos é meu amigo. E aí eu tenho um outro amigo, Ramon. Vem cá, Ramon, por favor. Mais ali. Isso. Aí eu chego para o João Marcos, que é meu amigo. À meia-noite eu bato na casa dele. E eu começo: João, abre a porta. Eu preciso de ajuda. João, vamos lá, João, acorda. Ô meu amigo, eu preciso de você. Lembra, você disse que tudo que eu precisasse era só eu recorrer a você e você estaria à minha disposição. Então eu estou aqui. Aí o João olha no relógio: o que o Marcelo quer meia-noite na minha casa? Estou dormindo com a minha esposa, meus filhos, trabalhei a semana inteira. Então o João grita de lá: Marcelo, não, hoje não, já estou dormindo, meia-noite, vai dormir, amanhã a gente conversa. João, é que você não entendeu, João, eu preciso da tua ajuda, porque o Ramon acabou de chegar na minha casa, acredita, nem me avisou. Aqui eu já estou dando uma melhorada na história aqui, né? Nem me avisou, chegou agora com fome, e eu não tenho nada para oferecer para ele. João, por favor, arruma uns 3 pães aí emprestado, amanhã eu te devolvo, porque o Ramon está com fome lá em casa. Diante desse exemplo, Jesus conclui dizendo assim: embora o João não dê os 3 pães que o Marcelo precisa para suprir a necessidade do Ramon, porque o João é amigo do Marcelo, ele mesmo assim vai dar. Sabe por quê? Por causa da insistência do Marcelo.
É tipo assim, ó, João, eu preciso do pão, João, eu preciso do pão, João, eu preciso do pão, João, eu não vou te largar, João, eu não vou sair daqui, João, enquanto você não me dá, o Ramon está na minha casa, e eu preciso levar uma resposta para minha casa, e eu não vou te deixar, enquanto não abrir a porta, e me der esses pães. Vamos dar um aplauso aí para os dois, obrigado. Essa encenação é o que Jesus estava ensinando. Era exatamente isso que ele estava ensinando. Só que mais, não é só ser chato. Não, ele não estava ensinando a ser chato. Ele estava ensinando a ser persistente. É dizer, eu preciso do pão. Eu preciso do pão. Sabe quando Jacó, ele está voltando da casa de Labão para a casa dos seus pais, e ele passa, como diz a Bíblia, no Val de Jaboque. Quando ele está ali, depois de 20 anos trabalhando na casa do seu tio Labão, e ele, depois de ter vivido uma vida como um fugitivo, ele volta para casa, conforme um comando de Deus. Quando ele está naquele momento, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Deus, ele estava tendo um encontro com Deus, e ele segurou o Senhor e disse, eu não te largo, enquanto tu não me abençoares. Eu não te largo, enquanto tu não me abençoares. A confissão da palavra tem esse poder, Senhor. Eu vou confessar a palavra, proclamar a palavra, eu vou declarar a palavra, porque eu sei que a palavra não volta vazia, sem produzir o seu efeito. Sem produzir o seu efeito, aleluia. Então eu cheguei aqui nesse ponto, que eu quero junto com você, ter a revelação das confissões que abrem portas. Eu quero falar de 3 delas, 3 confissões que abrem portas, portas que são abertas não pela força do nosso braço, portas que são abertas não porque nós arrombaremos estas portas, portas que são abertas pelo poder da confissão da palavra. Primeiro, se você estiver anotando, anote isso, a confissão específica da palavra. Se existem portas que estão fechadas, e você crê que Deus quer abrir essas portas, eu quero te levar a praticar a confissão específica da palavra. Vai comigo para Lucas capítulo 11, verso 10, e nós vamos separar em 3 partes, a parte A, a parte B e a parte C do mesmo versículo. Na primeira parte, que é a parte A de Lucas capítulo 11, verso 10, diz, pois todo o que pede, você tem alguma coisa que você está pedindo a Deus, que você começou a pedir a Deus, que você quer muito de Deus? João, me dá o pão. João, eu preciso do pão. João, eu estou com o Ramon lá em casa. João, não me desampara. João, não me abandona. João, você falou que sempre que eu precisasse, você estaria à minha disposição. Então, enquanto você não me der o pão, eu não vou sair daqui. Aqui tem uma revelação, uma postura de insistência na confissão da palavra. Agora, quando nós simplesmente adotamos uma posição passiva, João, me dá o pão. Não, vai dormir. Tá bom, vou dormir. Será que você quer tanto quanto você está pedindo? Será que aquilo que você tanto precisa está sendo apresentado por Deus com uma intenção de confissão insistente da palavra? Como quem diz, eu preciso do pão, eu preciso do pão, eu preciso do pão. Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Aleluia. Ser específico com Deus agrada o coração do Pai. Ser específico com Deus honra a palavra do Pai. Ou você acha que Deus seria incoerente? Você acha que Deus é genérico? Ou você acha que Deus é específico? Na minha cosmovisão bíblica, Deus é sempre muito específico. Quando Deus espera de mim uma obediência numa determinada área, saiba, Ele vai ser específico no ensino e me dizer exatamente o que Ele espera de mim naquela área. Se o assunto é casamento, Deus é específico em 1 Coríntios capítulo 7, dizendo, cada homem tenha a sua mulher, cada marido tenha a sua esposa, é um homem para uma mulher. Ele já está anulando qualquer possibilidade de poligamia que tinha no passado. Ele está sendo específico.
Ele está dizendo: olha, o tempo de um homem ter 2, 3, 4 mulheres, chega, você precisa ser obediente à palavra. Então ele é específico no ensino e espera uma obediência naquela área. Deus é sempre específico. Se o assunto é dízimos e ofertas, Deus é específico. Você vai para Malaquias capítulo 3, verso 10, e ele diz: tragam todo dízimo ao tesouro, tragam todo dízimo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Deus não disse que era 9% nem 11%, Ele falou dízimo. Dízimo é a 10ª parte de qualquer montante. Ele está dizendo: olha, você traz especificamente no seu dízimo 10% da sua renda ao depósito do templo. Não é para um grupo de amigos, nem para ação social, é para o depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. E quanto à oferta? Quanto à oferta, ele já colocou o padrão, dizendo: olha, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, nem com tristeza, mas com muita alegria no coração. Então no dízimo ele especifica, porque ele é específico, o montante ou o percentual, a proporção da sua entrega. E na oferta ele deixa aberto, mas ele é específico na motivação. Deus é sempre específico. Se o assunto é comportamento, ele diz: olha, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ele está dizendo: você tem que sair de cima do muro, porque quando você tem um posicionamento, seja o seu sim, sim, o seu não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Quando o assunto é oração, ele vai para Mateus capítulo 6 e diz: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que o vê em secreto, o recompensará. Ele está sendo específico. Agora observe nesse texto de Lucas capítulo 11, como Deus é específico. Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Pai, eu preciso tanto de um peixe. É, filho? Tá bom, então toma aqui uma cobra. Ah, pai, a minha necessidade de hoje é um ovo. É mesmo? Que bom, então pega aqui um escorpião. Pai, eu preciso tanto de um pão. Usa o João para prover na minha vida, porque o Ramon está com uma necessidade. Eu preciso tanto do Senhor me ajudando. Tá bom, então pega uma pedra. Não. Pai, eu preciso de um peixe. É um peixe? É um peixe. Quanto você quer do peixe? Pai, eu quero muito. Pai, eu preciso da tua ajuda. Pai, não me desampara. É peixe? Então tá bom, então gera esse peixe, busca esse peixe, pede por esse peixe, bata até que você encontre, sabe? Comece a bater, até a porta se abrir, comece a buscar até encontrar, comece a pedir até receber. É peixe? Então busque esse peixe. É cura? Busque a cura. É um milagre? Busque o milagre. É provisão? Busque a provisão. É restauração? Busque a restauração. Vamos, filho, seja específico. Seja específico. Você tem uma conta para pagar na semana que vem e você não sabe de onde virá. Você está sendo fiel a Deus, você está sendo, sabe, comprometido com a palavra. Então seja específico. Senhor, eu preciso de uma provisão financeira, porque no dia 15 eu tenho um compromisso para honrar. Seja específico. Se é peixe, se é ovo, se é pão é pão. Porque se você, sendo mau como eu, quando o nosso filho nos pede, a gente ainda dá uma coisa boa, o que dirá o nosso Pai? Se é peixe, se é ovo, se é pão, se é cura, se é provisão, se é restauração, se é perdão, Senhor, vem
ao meu encontro. Eu preciso de Ti. Então é a confissão insistente da palavra. A gente ensinou os nossos filhos a serem específicos. É muito bonito quando a gente pede para o Vitório orar e ele começa: Vitório, pelo que você quer agradecer hoje? A gente está ali junto na mesa e ele começa: eu quero agradecer, Senhor, por este carrinho de caçamba amarela que eu ganhei do meu pai. O que mais, Vitório? Eu quero agradecer a Deus por aquela onda que o meu pai pegou comigo e ela era bem grande. Específico. E o que você quer pedir? Eu quero pedir um penal novo, que cabe vários lápis de cor, e também um apontador, a borracha e a caneta. Específico. Da cor cinza. Específico. Nós, como filhos, precisamos ser específicos na nossa confissão da palavra. Quando a gente é muito genérico, não usamos a palavra segundo o poder que ela tem, e deixamos de viver o efeito que ela produz, e entramos no automático, cultuamos no automático, oramos no automático, lemos no automático, e não paramos para ser específico. Eu conheço uma história do irmão. Ele se reuniu com algumas pessoas e pediram para ele orar. Ele estava tão no automático que na hora que ele foi orar, e todo mundo fechou os olhos, ele estava ao redor da mesa, e o irmão começou a orar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, irmão, para orar, peraí, Pai, em nome de Jesus, sabe quando você já está tão no automático, você está indo viajar, faça uma oração, irmão. Tá bom, Senhor, muito obrigado pelos alimentos, eu quero consagrar a Ti, em nome de Jesus, amém. Ele está tão no automático, que ele não sabe mais como ser específico com Deus, e a mente divaga. Sempre que eu vou viajar, eu tenho uma oração muito específica, eu faço isso já por anos. Eu entro no carro, quem viaja comigo sabe, e eu começo: Senhor, eu quero consagrar a Ti essa viagem. Eu repreendo todo espírito de morte, acidentes, roubos, sequestros, vandalismos, atos terroristas, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a pane elétrica, hidráulica e mecânica deste carro, desta aeronave. Senhor, nos livra dos motoristas imprudentes, das falhas na pista, em nome de Jesus, amém. Eu oro mais um pouco, mas essa oração ela é sempre muito específica. E aí quando eu estou voltando com a mesma pessoa, e a gente vai orar novamente para voltar para casa, eu começo: Senhor, assim como o Senhor guardou a nossa entrada, guarda a nossa saída. Eu repreendo todo espírito de morte, acidentes, roubos, sequestros, vandalismos, atos terroristas, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a pane elétrica, hidráulica e mecânica deste carro. Senhor, em nome de Jesus, nos livra dos motoristas imprudentes, das falhas na pista. Eu faço isso por anos. Mas há uns 10 anos atrás, quem viajava comigo, eu fazia essa oração, o irmão já se assustava: pastor, para onde é que nós estamos indo? É por tudo isso aí, terrorismo, vandalismo, roubo, não é para pregar, é para pregar, irmão. Pois é, mas há 10 anos atrás, fazer esse tipo de oração parecia tão longe da nossa realidade. 10 anos depois, nos dias que nós vivemos, a Bíblia fala: porque o amor de muitos se esfriou, nós vemos o aumento da maldade. Então aquilo que parecia tão desproporcional para os dias lá de trás, hoje se torna uma realidade. Nós precisamos continuar sendo específicos, porque a palavra tem poder. Então comece a se levantar e confessar a palavra especificamente. Quem está me entendendo aqui? Aleluia! A pastora apóstola Valnice Milhomens, ela ensinou certa vez que palavras confessadas são sementes plantadas, e confissões repetidas são sementes regadas. Confissões regadas terminam germinando. Então nunca verbalize o que você não quer ver manifesto. Vamos ler tudo junto? Vamos lá, 3, 2, 1. Palavras confessadas são sementes plantadas. Confissões repetidas são sementes regadas. Confissões regadas terminam germinando. Então nunca verbalize o que você não quer ver manifesto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: então nunca verbalize o que você não quer ver manifesto. Você pegou ele murmurando, fala assim: para de murmurar, a menos que você queira ver as coisas daqui para frente só irem para trás.
É porque tem gente que está vivendo uma vida daqui para frente só para trás. Começa a mudar as suas palavras e confessar a palavra de Deus, porque palavras confessadas são sementes plantadas, e confissões repetidas são sementes regadas, e confissões regadas terminam germinando. Então, meu irmão, olha para mim, para de verbalizar o que você não quer ver se manifestar. Começa a acordar pela manhã e abençoar o dia que está nascendo. Não é mais o despertador que vai te acordar, é você que vai começar a acordar o despertador, dizendo: levanta, porque hoje o dia vai ser bom. É desse jeito. É desse jeito. A confissão insistente da palavra. A segunda confissão, caminhando para o final, confissão que abre portas, é a confissão, perdão, a primeira é específica, a segunda, confissão insistente da palavra. Então eu sou específico, mas eu também sou insistente. João, eu preciso de pão. Não, é muito tarde. Não, eu preciso de pão. Não, vai dormir. Não, eu preciso de pão. Então eu sou específico no pão que eu preciso, e eu sou insistente naquilo que eu espero receber. Letra B de Lucas capítulo 11 verso 10 diz: o que busca, encontra. Agora, quanto que você quer encontrar aquilo que você está buscando? Se você vem no piloto automático para um culto, você já cantou? Você já ouviu? Você já contribuiu? E de repente aí dentro nada mudou. Mas tem aqueles que entrou no nível de intensidade da presença, insistindo na confissão da palavra. Tem gente que insiste diante de Deus, e o mesmo culto com as mesmas pessoas tem um efeito muito diferente. A confissão insistente da palavra leva você a encontrar aquilo que você realmente está buscando. Nós estamos de férias em família, e nós estamos na beira da praia, e aquela paisagem maravilhosa, aquele mar lindo, aquele dia de sol incrível, e nós estávamos lá conversando e brincando, e de repente a gente vê, eu olho para o lado, e eu começo a ver uma mulher vindo completamente desorientada, longe, e ela vinha assim, batendo palma, e ela vinha desorientada, olhando para o mar, olhando para um lado, olhando para o outro. E você sabe que o código da praia, quando alguém começa a bater palma, é porque uma criança se perdeu. Então estava vindo aquela mãe batendo palma, e ela tinha perdido a filha dela, e ela estava desorientada, e a gente começou a ver aquilo de longe. A mulher foi se aproximando, e algumas pessoas que, vendo o desespero daquela mulher, foram se aproximando dela, perguntando o que estava acontecendo, ela dizendo: olha, perdi minha filha. Aonde que ela foi? Onde que foi? Qual o tamanho? Qual o nome? E a mulher, as outras iam chegando, aquelas mães que se identificaram com a dor daquela outra que tinha perdido a sua filha, se aproximavam dela e também começavam a bater palma. Então veio a segunda, veio a terceira, e de repente se formou um grupo de mães que começaram a bater palma, e à medida que elas iam passando pela praia, a praia batia palma também, e por onde ela ia passando, todo mundo ia batendo palma. E eu comecei a pensar: se eu me juntar a elas e fazer o que todo mundo está fazendo, talvez eu vou ser só mais um no meio daquele povo, mas eu vou agora começar a fazer o que ninguém está fazendo. Então eu comecei a levantar as minhas mãos e andar por aquela praia dizendo: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não sei aonde essa criança está, mas o Senhor sabe, e eu quero buscar essa criança até encontrar. Pai, em nome do Senhor Jesus, revela para essa mãe, revela para esse pai. E o pai correndo para um lado, a mãe correndo para o outro, e nós começamos a interceder e a clamar, a buscar, como quem realmente precisa encontrar. A pergunta é: quanto que você quer encontrar aquilo que você verdadeiramente está buscando? Em seguida vem a notícia que aquela menina foi encontrada, e aquela mãe teve o seu desespero cessado. Mas veja bem, igual aquela mãe, tem muitas pessoas desorientadas andando de um lado para o outro, tentando encontrar o que se perdeu, mas não estão buscando com a intensidade que precisa. Se está te faltando paz porque perdeu paz, comece a confessar a palavra, e a palavra diz que a paz que nós recebemos, ela excede todo o entendimento. Então, Pai, eu recebo a
paz que excede todo entendimento. Eu estou vendo um cenário desfavorável, mas eu sirvo o Deus da paz. Então essa paz entra no meu coração, a preocupação vai embora, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, e eu começo a me acalmar na tua presença. Tem muitas pessoas como aquela mãe que estão desorientadas em busca de direção para o seu futuro, porque tem que tomar decisões, mas não está usando a palavra confessada. Provérbios capítulo 18, se não me falha a memória, diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Pai, eu confesso a tua palavra, eu estou cheio de planos, eu estou cheio de projetos, eu estou cheio de sonhos, mas Pai, eu não quero dar um passo se o Senhor não avalizar cada um deles, se o Senhor não estiver à frente de cada um deles, se o Senhor não estiver abrindo a porta que eu não consigo abrir. A confissão da palavra. Se você hoje está diante de uma necessidade específica no seu trabalho, vá para Salmo 128, que diz que você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Se você não está feliz e nem prosperando, comece a buscar no Senhor a verdade a respeito do seu trabalho e confessar a palavra. Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia! Isso acontece com um milagre que você precisa, um recurso que você precisa, uma situação de amizade, de futuro, enfim. Eu termino com a terceira confissão que abre portas. Então, primeiro, a confissão, coloca aqui para mim. Primeiro, a confissão específica da palavra. Segundo, a confissão insistente da palavra. E para finalizar, a confissão profética da palavra. A confissão profética da palavra. A parte B, a parte C do versículo 10 de Lucas 11 diz: e todo aquele que bate, a porta será aberta. Todo aquele que bate, a porta será aberta. Mas não é essa batida, João, abre a porta, porque eu cheguei para buscar a provisão, e eu estou chegando crendo que a provisão vai chegar na vida do Ramon. Eu só estou aqui esperando até que a verdade se manifeste. Eu estou pronto para receber o milagre. É uma confissão profética. A confissão profética é trazer à existência aquilo que ainda não existe, porque o reino espiritual é um reino de legalidade. Nada é tão real quanto a lei da semeadura e da colheita. A Bíblia nos respalda e nos ampara a isso. Então sabe o que nós precisamos? Fechar definitivamente as brechas. Se você está fazendo confissões proféticas da palavra, meu irmão, escute, as brechas precisam estar fechadas. As brechas. Se eu fico me expondo a uma série de filmes de terror, o que você acha que vai gerar dentro do meu lar? Paz? Segurança? Tranquilidade? Não, vai gerar insônia, pânico, medo, insegurança. Então eu fecho a brecha e me levanto com confissões proféticas da palavra. O que você acha que vai gerar dentro de um casamento, quando um dos cônjuges começa a se expor à pornografia? Isso vai gerar o que? Amor? Segurança? Prazer? Não, vai gerar ciúmes, vai gerar dúvida, vai gerar medo, vai gerar caos, vai gerar adultério, vai gerar divisão. Então o que eu faço? Eu fecho a brecha. Brecha fechada, autoridade conquistada. Vou repetir: brecha fechada, autoridade conquistada. Conquistou a autoridade, aí você se levanta, filho, e aí você confessa especificamente a palavra, insistentemente a palavra, profeticamente a palavra. Aí, meu irmão, você se prepara, porque não tem porta fechada que na presença de Deus não se abra.